Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos trabalhando feiras e tropas. Vimos a importância das feiras que eram muito utilizadas para o comércio de diversos produtos, como tecidos, animais exóticos, gado, e a partir dessas feiras que eram feitas em cidades específicas, como por exemplo, uma das mais famosas era a feira em Sorocaba, e as pessoas que andavam muitas distâncias até chegar às feiras começaram a fundar cidades e vilas ao redor das estradas. Sobre esse assunto, vamos praticar um pouquinho. Antes, vamos aqui na nossa sessão para saber mais. Como eram as primeiras cidades do Brasil? Nossas cidades, na maioria, foram construídas em lugares altos e de difícil acesso. Morro abaixo, serpenteavam ruelas e becos, sobre os quais se aglomeravam casas toscas. O casário apertado fazia sombra às vias estreitas e escuras, nas quais se jogava dia e noite todo o tipo de lixo. Na seção de Olho no Local, agora você vai fazer uma pesquisa. Estudamos que no Brasil, muitas vilas e cidades foram fundadas durante o período colonial. Você conhece a história da sua cidade? Como ela foi fundada? Faça uma pesquisa sobre a história da sua cidade, depois faça um mapa do centro histórico dela, indicando os pontos principais. Então, como que a sua cidade se formou? Onde ela iniciou? A partir dali, você vai fazer o desenho dela, vai indicar os pontos principais, os pontos históricos e fazer um desenho da sua cidade, certo? Vamos continuar e vamos aqui na seção com a lupa na mão. Então, olha lá. Todas as cidades mudam com o passar do tempo, inclusive a sua. Converse sobre a história da sua cidade com uma pessoa mais velha que tenha morado em sua cidade quando era jovem. Então você vai conversar com um adulto que mora na sua cidade há muito tempo, que essa pessoa viveu na cidade em que você mora quando essa pessoa era jovem. E aí você vai encontrar no seu material de apoio e completar algumas informações de quadros referente à sua cidade. Então vai falar sobre a sua cidade hoje em dia e vai falar sobre a sua cidade no passado. Converse com essa pessoa, faça uma entrevista, pergunte como era a cidade no passado, como é essa cidade hoje. O centro da cidade é o mesmo, modificou, o que teve de mais importante de mudanças na sua cidade, certo? Então vamos agora na seção Mão na Massa. Durante o período colonial do Brasil, quais regiões possuíam tradição de criação de gado? Quais eram as regiões que possuíam tradição de criação de gado no período colonial do Brasil? Lembram-se disso? Regiões Norte, Nordeste e Sul. Vamos escrever aqui. Opa, Norte não. Nordeste, Sul e Sudeste. Corrigindo então o que a professora falou. Não é Norte. No período colonial do Brasil, as regiões que possuíam tradição de criação de gado, Nordeste, Sul e Sudeste, ok? Então vamos escrever aqui. As regiões que possuíam tradição
de criação de gado, era Nordeste, Sul e Sudeste, ok? Número 2. Observe a imagem a seguir. Letra A. O que a imagem representa? Aqui é bem fácil. Essa imagem está representando uma feira. Será que essa feira é semelhante às feiras que eles se referiam, por onde se passavam, por onde os tropeiros passavam, ou por onde tinha aquele comércio todo? Acho que não, né? Essa aqui é uma feira mais recente de frutas, verduras, alimentos. Número 2, letra A, representa uma feira. Letra B. Vamos passar aqui. Qual a origem dos espaços comerciais da imagem no Brasil? Então, as feiras surgiram no Brasil a partir da comercialização, ou seja, os tropeiros começaram a levar produtos por várias regiões, então começou o surgimento das feiras no Brasil. Vamos escrever aqui? Eu vou virar para ter mais espaço. Então, letra B. Deixa eu pegar aqui, mais fácil. As feiras surgiram no Brasil. As feiras surgiram no Brasil durante o período colonial. Nelas eram vendidos diversos produtos. Como especiarias, tecidos, animais exóticos, e gado. Certo? Então, a origem dos espaços, igual dessa imagem aqui, foi lá no Brasil colônia, quando tinham aquelas feiras que se vendiam esses diversos produtos que nós escrevemos aqui. Especiarias, animais exóticos, tecidos, gado, certo? Vamos então ao exercício número 3. Registre a seguir a importância das viagens dos tropeiros para a história do Brasil. Com as viagens dos tropeiros, iniciou o que? O desenvolvimento de cidades, o desenvolvimento do comércio no interior do Brasil. Então, vamos escrever aqui o número 3. Eu vou virar
que fica melhor para vocês verem e para eu escrever, ok? Então, aqui, número 3. As viagens dos tropeiros foram importantes para abrir estradas, e ampliar as atividades, comerciais pelo interior do Brasil. Então veja a importância dos tropeiros para o nosso país, o quanto que eles colaboraram e fizeram para o crescimento do nosso país. Certo, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui e nos vemos em breve em mais uma aula de história. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau!